Professor, primeiro eu declaro a classe bilheteria thread estendendo o comportamento da classe thread. Logo em seguida declaro as variáveis que preciso no decorrer do programa. Eu já declarei a quantidade total de ingressos como uma variável estática, inicializei o valor total sendo 100, que é a quantidade total de ingressos, e também declarei as outras variáveis que eu preciso no decorrer do programa. Então, no construtor, eu inicializo as variáveis de acordo com a necessidade. E aproveitei também para inicializar tempo de espera login, tempo de espera compra e a quantidade de ingressos desejados como zero por garantia de segurança aí no decorrer do programa. Eu vou pular o método run e vou explicar aqui primeiro o método login no sistema, onde logo de cara eu atribuo um valor aleatório entre 500 e 2001. 500 nesse caso é o tempo mínimo desse processo, sendo 50 milissegundos, e 2001 representando os 2 segundos. Logo em seguida eu executo o sleep com base no valor recém-obtido por tempo de espera no login, e caso este valor seja maior que 1000, ou no caso 1 segundo, envio ao usuário a mensagem de timeout e interrompo o processo retornando um false. Caso seja menor do que 1000 ou 1 segundo, eu informo que o usuário conseguiu logar e já atribuo um valor aleatório entre 1 e 4, a variável quantidade de ingressos desejados daquele objeto em questão. E novamente eu utilizo aqui o método auxiliar para trazer o valor aleatório entre um valor e outro. Tá? Aqui eu coloquei 1 e 5, mas ele vai trazer um valor entre 1 e 4. Ele nunca traz o valor máximo que eu passo ali. Tem uma formulazinha por trás desse método aí que depois eu explico. Atribuído aqui a quantidade de ingressos que o usuário quer, eu já retorno um true para esse processo. Ele conseguiu logar no sistema. Então vamos aqui para o processo 2, né, o processo de compra. E logo no início eu já atribuo um número aleatório entre 1000 e 3001, que nesse caso representa 1 segundo, e 3 segundos, que é o tempo que esse processo leva. E executo um sleep para esse cara aqui. Caso esse tempo de espera seja um valor maior ou igual a 2500, representando 2 segundos e meio, eu informo para o usuário que ele teve a sessão finalizada e também informo aqui o tempo que ele teve que esperar, retornando um false para esse processo, né, que não deu certo. Caso essa condição aqui ela não execute, eu vou retornar um true para esse processo aqui, informando que ele conseguiu, digamos assim, escolher a quantidade de ingressos lá. O último método é o da validação da compra, que logo de cara eu já verifico se a quantidade total de ingressos ela é maior que a quantidade que o usuário quer. Maior ou igual à quantidade que o usuário quer, né? Caso seja verdade, eu já subtraio a quantidade que o usuário quer daquela variável estática, informo para o usuário que ele conseguiu comprar, informo quantos ele conseguiu comprar e também a quantidade que resta lá de ingresso. E retorno um true para esse processo de validação. Caso contrário, eu informo que o usuário ele não conseguiu comprar a quantidade que ele quis ali, porque a quantidade total é menor, e informa aqui a quantidade restante e também retorna um false informando que esse processo aqui ele não deu certo. Esse método aqui é o método que eu falei, que eu utilizo como método auxiliar para trazer um valor entre um e outro. É uma formulazinha que eu utilizo para trazer entre um valor e o outro valor menos 1. Agora vamos aqui para o método run, onde eu começo esse método utilizando já a estrutura condicional, de estrutura de decisão. Então, caso o usuário tenha conseguido fazer login no sistema, caso retorne um true, ele vai executar o processo de compra. Caso o processo de compra tenha retornado um true, eu executo a validação da compra, utilizando aquele estratégia do semáforo, né, para que somente uma thread utilize esse método por vez. Caso ele não tenha conseguido fazer o login no sistema, essa thread ela já termina. Caso ele não tenha conseguido fazer o processo de compra, essa thread também termina. Beleza, agora vamos aqui para a classe principal, onde eu já inicializo um semáforo com o limite de uma thread por vez, e um for, uma estrutura aqui de repetição, onde eu vou conseguir criar 300 objetos da bilheteria thread lá e dar um start nesse método.